E aí, seus estudiosos de socialismo asiático, tudo bem com vocês? Esse já é o terceiro react que eu gravo hoje, porque começou a explodir protesto na China e tem um monte de gente fazendo vídeo, um monte de gente me pedindo pra fazer vídeo. Até esqueci que o professor Elias tinha ido no A Deriva semana passada. Mas vamos ver aí o professor Elias Jabor no A Deriva Podcast da sexta-feira passada. Do zero. Porque a Rússia começa do zero em 17, porque o país foi destruído pela Primeira Guerra Mundial. A China começa do zero em 49, porque a China foi destruída por 100 anos de exploração colonial. Brutal, não foi qualquer exploração. A China foi destruída e com 30% da sua população viciada em ópio, né? O Vietnã nem se fala e Cuba nem se fala. Ou seja, é a única experiência da humana em que ela começa do zero. O capitalismo ele não começa do zero. Né? O capitalismo industrial surge com a Revolução Industrial após 100 anos, 130 anos de Revolução Puritana, de Revolução Gloriosa. Né? Esse que o professor falou aí é um ponto muito importante, porque a gente sempre vê essa historinha de, nossa, morreram milhões de pessoas no socialismo, na China, no Vietnã, na União Soviética e tal. Assim, da União Soviética eu não entendo muito bem, né, a questão do Holodomor. Mas na China sempre se esquece que eles passaram aí por mais de 100 anos de colonização. E foi um troço pesado, né? Foi muito pesado. E aí guerras civil, Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão japonesa. A China era, se eu não me engano, o país mais pobre do mundo quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil. Então tem todo um processo, uma inércia que é descartada na hora de usar essa argumentação de o mal matou 80 milhões de pessoas, né? Do Cromwell, por exemplo, que preparou as bases institucionais para o surgimento do capitalismo. O socialismo não teve nada disso. Né? Então, o que seria a China hoje, sob o meu ponto de vista? Ele é um socialismo embrionário, ou seja, por que é socialismo, Elias? Porque é uma formação econômico-social baseado na grande propriedade pública dos meios de produção. Então, as grandes empresas estatais, os 96 conglomerados empresariais estatais, que são como se fossem 96 empresas conglomerados do porte da Petrobras, sim, é o que gera os efeitos de cadeamento para a economia. Nesse conglomerado aí inclui as 3 maiores empresas tabagistas da China, né? Que são empresas estatais também. E que gera os ciclos de acumulação da própria economia, não o setor privado como é no capitalismo. Tem capitalismo na China, tem setor privado, mas ele não é o dominante, não é o que determina a linha geral do processo de desenvolvimento. E também um país que é caracterizado por um poder político, ou seja, uma superestrutura de poder político composto por um bloco histórico. Um bloco histórico nucleado pelo Partido Comunista que visa objetivos que eu chamaria de estratégia socializante, né? Ou seja, não é igual uma superestrutura igual do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, que são capitalistas mesmo, né? Então na China tem bilionários, tem milionários, tem, só que eles não têm poder político, eles não têm a menor capacidade de impor. Exato, até tem, né? Porque dentro do Politburo, se não me engano, tem mais de 20 bilionários. Mas é muito limitado, assim, comparando com os outros 2.000 e poucos delegados lá, sei lá, é nada, né? Menos de 1%. Então, tem, mas o poder político desses milionários e bilionários na China é muito mais limitado. De impor sua vontade ao poder político, político chinês, ou seja, são capitalistas sem poder, né? Só poder de consumir, no caso. Poder de investir, né? E cada vez mais ser subordinado ao Estado e cada vez mais subordinado ao Partido Comunista. Porque E a gente está vendo isso aí porque... Deixa ele acabar. Bilionários e a existência deles na China virou um risco para a própria estabilidade social. Porque a China é um país muito desigual do ponto de vista da distribuição de renda. Então, os chineses partem hoje, sob a minha ótica, né, e é o que está acontecendo, para um rearranjo de seus esquemas de propriedade, ou seja, e superando o setor privado, onde deve ser superado. Estou dizendo isso porque eu não sou contra. Deixa eu só voltar no ponto ali dos bilionários, e até no vídeo que eu postei de notícias da China da semana passada, do Dongsheng, eles comentam que a fortuna dos bilionários caiu, se eu não me engano, 18%. É menos de 20%, mas é por aí, né? Dos bilionários da China. Em parte porque a economia da China deu uma retraída forte, né? Vai crescer só 5% esse ano. Mas em parte porque o governo também está forçando esses bilionários a doarem muito dinheiro, que é em prol da prosperidade comum, que é o grande projeto Xi Jinping. Que é todo mundo tem uma prosperidade. Não quer dizer que todo mundo vai ganhar o mesmo, que todo mundo vai estar igual, vai ter a mesma casa, o mesmo carro. Não é isso aí, né? A gente sabe que isso tudo aí é só um pânico moral, o fantasma do comunismo.
é que todo mundo pelo menos tem que ter uma situação de vida legal para viver bem. Pode ter gente com mais dinheiro? Pode. Mas o negócio é que não deveria existir bilionário enquanto tiver gente passando fome, né? Assim, numa pobreza muito grande. Então essa é a ideia de que esses caras têm que doar muito dinheiro. E aí se tem filantropia envolvida com questão de impostos e abatimento de impostos, eu não faço ideia. Eu sei que o governo está forçando esses caras a doarem dinheiro. O setor privado da economia, não sou contra o mercado, eu só acho que eles têm os seus prazos de validade históricas, né? Então a China vai ter que perceber aonde o setor privado já não entrega mais para a sociedade aquilo que ela deveria e trocar por uma outra forma histórica de propriedade, né? Que pode ser uma combinação de público e privado, sob dominância pública, né? Ou seja, a vida é muito mais complexa, Bruno, né? Petri, desculpa, o Covid aí. A gente vê isso também no custo de energia, de gás, de água, de gasolina na China, que tem guerra rolando aí, o custo mudou muito pouco pra gente. Muito pouco. Porque o governo controla tudo e a ideia não é ganhar dinheiro. A empresa estatal, a ideia é trabalhar pro povo, né? E não é dar lucro para essas empresas. Então a gente vê que, no fim, toda essa turbulência que tá rolando pelo mundo, o nosso custo de vida nesse ponto na China afetou muito pouco. O Petri, é muito mais complexa do que nós imaginamos, ou seja, a dinâmica dos modos de produção, ou seja, as relações sociais de produção em troca ao longo da história, essa análise é muito mais profunda do que os economistas de YouTube são capazes de mostrar, né? É isso que dá um pouco de medo, assim, para mim que sou leigo, quando eu escuto que a economia vai ser centralizada e vai ter um balanço entre o público e o privado. O que a gente entende é que, a minha liberdade de agir, de criar negócios vai estar sempre sob tutela do Estado. Vou ter que pedir permissão pro governo para fazer alguma Não é o que tu entende, é o medo que colocaram na tua cabeça. coisa. É isso ou nada a ver? Porque é isso que passa para um leigo como eu. Eu acho que não, cara. Particularmente eu acho que não. Inclusive eu acho que olha como o Hegel o Hegel ele é genial como filósofo, né? Ou seja, ele chega a uma conclusão básica que Marx ele copia muito que o sim é o não ao mesmo tempo, né? Ou seja, não existe preto e branco, existe as combinações, né, históricas, né? Eu acredito que na China a possibilidade de você empreender e ficar rico hoje é muito maior que nos Estados Unidos. O problema é que na China, quanto mais rico ficar, mais regulado você vai ser. Essa que é a questão. Enquanto que nos Estados Unidos não. Por quê? Porque quanto mais rico você ficar na China, você vai gerando muita riqueza num polo e muita miséria no outro. Porque não existe essa história de... Inclusive nos Estados Unidos os caras se gabam literalmente de ter sede de empresa e os dinheiro deles em determinados estados onde eles basicamente não pagam imposto. Dá pra ficar rico meia dúzia e não existe isso. É cientificamente comprovado que a existência de ricos e bilionários numa sociedade, ela se dá às custas da existência de pobres e miseráveis na outra ponta. É cientificamente comprovado? Cientificamente comprovado isso aí. Como? Pela lei da concentração e centralização do capital de Marx. Né? Ou seja, o Marx ele descobre as leis do movimento geral do capitalismo. E uma delas, a da concentração e a centralização do capital. Né? E ademais, ele descobre o fundamental, talvez seja a descoberta da roda, que é a descoberta da mais-valia, ou seja, que é o trabalho que é o trabalho trabalhado e não pago. Que é isso que torna alguns milionários e outros miseráveis, basicamente. Aí, o que eu escuto... Tinha até um meme aí que rolou no Twitter umas 3 semanas atrás, né? Um cara mostrando uma foto das peças que ele fabrica. E aí ele falou que ele precisa de salário de não sei quantas horas para comprar 3 peças que ele fabrica. E aí em 1 hora ele fabricava, sei lá, 1000 peças. Então é justamente isso que o professor está tentando explicar. O que eu escuto dos liberais falando é que a esquerda acredita que a economia é um jogo de soma zero, isso que eles falam, né? Que é um jogo ali que se tu tirar um pedaço daqui, se der pra isso aqui, vai ter que tirar daqui, né? Vocês acreditam que é isso. E eles falam que a riqueza se cria, tu pode gerar mais. Isso não tem como gerar? É soma zero mesmo? É muita simplificação por parte desses caras, né? Porque eles não sabem como funciona até o que eles defendem, né? Sabe? Porque o próprio capitalismo ele é um sistema que ele cria regulações para se proteger de si mesmo ao longo do tempo. Claro, né?
Então, por exemplo, quando hoje você pega, por exemplo, milhares de economistas no mundo, anticomunistas e pró-capitalistas, dizendo, olha, nós precisamos aqui de um imposto aqui mínimo sobre grandes fortunas para manter esse sistema funcionando minimamente, né? É demonstrar isso, é a demonstração cabal disso que... E aí esses caras, esses liberal, Renata Barreto da vida, os caras ficam usando os Estados Unidos de exemplo. Estados Unidos literalmente está colocando embargo na China agora por conta de chips, de produção de chips. O Google, que é uma empresa privada, ou a Google, nunca sei, que é uma empresa privada, não pode trabalhar com empresas chinesas, porque os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos disse, não pode. Isso é liberalismo? Cadê a liberdade da empresa decidir com quem eles querem trabalhar? Né? É muito bonito até a página 2, né? Quando o capitalismo só funciona com intervenção forte estatal. Que eu tô falando aqui. Os próprios caras que estão ali, por exemplo, comandando o Estado capitalista, ou seja, os próprios caras que estão de olho na necessidade de estabilização do sistema, sabe que o capitalismo de livre mercado, como eles pregam, é impossível de existir na sociedade ao custo da própria anarquia social. Né? Então não é um jogo de soma zero. Essa questão os socialistas acham que é um jogo de soma zero. Não é isso. É que para nós o capitalismo, é que está um outro ponto, né? Que eu costumo dizer, eu não sou contra o capitalismo. Eu quero superar o capitalismo. São duas coisas diferentes. O que eu falo para as pessoas, eu quero me aprender do ponto mais alto daquilo que eu nego. Ou seja... que a gente espera que é o caminho que a China está seguindo, né? Que aqui na China eles dizem que eles são um socialismo com características chinesas, em transição para o comunismo, e aí a gente espera que um dia chegue lá. E eu nem sou comunista, nunca li nada sobre comunismo, Marx, Hegel, etc. Mas eu tendo a entender que esse é o único caminho que a gente tem, porque do jeito que a gente está hoje, o planeta está indo pro buraco. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aí um comentário que eu sempre esqueço de pedir, like, etc, né? E bora gravar mais react, que eu tenho mais uns 2, 3 para gravar hoje.